Alô galera, tudo bem? Tudo bom? Espero que sim! Nessa aula de hoje falaremos sobre Guerra Fria. O que aconteceu com o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, ok? Vamos lá, direto ao assunto então. Guerra Fria, gente. O que foi a Guerra Fria? Tá vendo as duas bandeiras? Estados Unidos e União Soviética. Pois é, não foi uma guerra entre esses dois países onde os exércitos se enfrentaram, mas foi uma luta para quem dominava ideologicamente, economicamente, militarmente, politicamente as áreas de influência. Ou seja, era uma disputa por áreas de influência. Levar o capitalismo ao maior número de países possível para impedir que o comunismo, o socialismo chegasse nesses países. Então era uma disputa de área de influência, uma disputa de que ideologias, de que ideias eles conseguiam colocar nos países, dominando esses países de uma certa forma por influência, ok? Para a gente ver então, olha só esse mapinha, nós vemos aqui toda essa área meio roxinha e meio laranja, tudo isso aqui, galera, é domínio aí de influência do capitalismo. Aqui é a parte roxinha, a área mais central, né? Essa parte aqui, laranjinha, mais as periferias aí do capitalismo, onde o capitalismo tem influência também, mas essa parte azulzinha, mundo socialista. Aí você vê que está mais aqui para o ocidente, mas tem aqui também, aqui ó, em Cuba, aqui, né? Ok? Beleza, então, vamos caminhando. E esse período de bipolarização, ou seja, o mundo dividido em dois blocos, capitalista e socialista, ele vai a partir de 45, se evidenciando, se fortalecendo, tal. Chega aí até o final da década de 80, quando a coisa já está em crise, 90, 91, isso já está esfacelado já. Ok? Então, bipolarização. Você vai aprender também em geografia, se é que ainda não aprendeu. Bipolarização do mundo, tal, geopolítica, tá esse negócio acontecendo. Então, é a Guerra Fria. Da Guerra Fria tem três elementos importantes para você conhecer, que é a doutrina Truman, a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia e o Plano Marshall e a Comecon. São três ações de ambos os lados aí, né, para poder concretizar as suas intenções de dominar as regiões. A doutrina Truman, do que se trata isso? Né? É o presidente Harry Truman, dos Estados Unidos, que em 1947, em discurso no Congresso, assume o papel dos Estados Unidos contra o totalitarismo soviético. Ou seja, a doutrina Truman é um conjunto de medidas para impedir o avanço socialista, o avanço da Revolução Internacional Comunista que vem da Rússia, da União Soviética, melhor dizendo, querendo dominar geral. Então esse discurso marca então a postura estadunidense totalmente anticomunista, contra o comunismo, né? E aí se estabelece a Guerra Fria, aquela guerra de tensões, todo mundo, espiões para todo lado, tem muito nos filmes isso, os espiões aí, vendo quem chega primeiro, passando informações, tentando um país, tentando minar e impedir o avanço do outro. Então, a partir de agora, essas pautas da doutrina Truman, elas seriam totalmente endereçadas à missão de impedir o socialismo soviético. E aí, então, em 1949, quando explode a primeira bomba atômica soviética, você vai lembrar que em 1945 foram as bombas estadunidenses lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas em 49, os russos disseram, mano, nós precisamos ter uma arma daquela. Os Estados Unidos têm uma arma que pode destruir a gente. Vamos correr, vamos fazer uma arma daquela, certo? E aí, os Estados Unidos falaram, eita, lascou. Os russos soviéticos têm uma arma atômica. Nós precisamos fazer o seguinte, gente, pode estourar uma guerra. Gente, o medo de guerra, você não tem noção, era grande a todo momento. O medo de guerra fez os Estados Unidos criar a OTAN, né? Que era uma espécie aí, era uma união de vários países que tinham um tratado, chamava Tratado do Atlântico Norte, que era a ideia, a organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que era a ideia de unir vários países numa força militar de mútua cooperação
caso tivesse uma guerra, esses países se uniam contra os soviéticos. Mas aí, 6 anos depois, os soviéticos criam a versão deles, que é o Pacto de Varsóvia, né? Com a Europa Oriental lá, onde une vários países também, mano. Se a treta pegar, nós vamos guerrear geral. Lembra as alianças da Primeira Guerra, da Segunda Guerra? É isso mesmo. Nós formamos alianças. Se a OTAN existe até hoje, tá, gente? A OTAN existe até hoje ainda. E aí também os Estados Unidos, mais uma vez, 47, Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Ajuda financeira para reconstruir os países europeus da guerra. Os países europeus estavam vulneráveis à invasão comunista. Acabou a guerra, né? Eles estavam devastados, sem dinheiro, estavam muito vulneráveis à invasão comunista, a toda essa ideologia comunista. E aí, e outros totalitários como Hitler, como Mussolini, né? E aí, o Plano Marshall era o quê? A ideia de botar dinheiro nesses países para ajudá-los. Então, todos os países que recebessem aquela ajuda estariam automaticamente associados aos Estados Unidos, né? Então, em 49, segundo os moldes, o que acontece no Plano Marshall? A União Soviética cria a Comecon, mesma coisa, ajuda mútua a países em necessidade. Então, os Estados Unidos dando dinheiro de um lado, a União Soviética dando dinheiro do outro, para ganhar a galera, para cativar lá e trazer aliados. Só para você ter ideia, olha o tanto de dinheiro que o Plano Marshall distribuiu. A Islândia recebeu 29 milhões, Bélgica e Luxemburgo 556 milhões, gente. A Grécia 694 milhões, é muito dinheiro. Isso em dólar, tá, gente? Em dólar. Quer dizer, olha a Grã-Bretanha e Inglaterra, né? Muito dinheiro aí que receberam, tal. Então, quer dizer, todos esses países recebendo essa ajuda, de alguma forma, agora tinham essa aliança com os Estados Unidos, ok? Isso também gera uma outra coisa, que é corrida armamentista. Quem fica mais forte é a Guerra Fria, galera. Ameaça a todo momento. Mas aí, galera, nessa os russos saíram na frente, ó. Cada um queria chegar a dominar o espaço. Agora o negócio era dominar o espaço. Quem chega à Lua primeiro, quem manda o primeiro homem ao espaço, e assim foi. Só para você ver a corrida armamentista, antes de falar do espaço, aliás, dessa quem tem as maiores armas, os Estados Unidos em 1950 tinham 350 ogivas nucleares. 10 anos depois, tinham 18.700 ogivas nucleares. Olha só. Né? Aqui até que não subiu tanto, até 89, mas da década de 50, a década de 60, aumentou muito. Mesma coisa, olha só a União Soviética, de 5 para 1.700. Então, foi um fortalecimento muito grande militar. E aí a corrida espacial, quem chega no espaço, quem chega na Lua, quem domina o espaço e as armas e tudo mais. Em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite, o Sputnik, e aí ele coloca uma cachorrinha, a Laika, junto. Se você assistiu Guardiões da Galáxia, o primeiro, você vai ver que na casa do camarada que tem um monte de artefatos que ele guarda lá, um tipo de historiador, tipo de museu, você vai ver que escapa uma cachorrinha quando destrói tudo lá. É aquela lá, é a Laika, a ideia aí, né, da Laika que foi capturada ali. Mas foi mandado um cachorrinho, gente, que dó, né? Morreu lá no espaço. 1958, Estados Unidos manda Explorer 1. 1961, primeiro homem a chegar ao espaço, Yuri Gagarin. Rússia então ganha essa parte da corrida, mas depois, Estados Unidos, em 1969, né? O homem chega à Lua. Minha esposa acha que não, tá, gente? E um monte de gente acha que é tudo mentira. Mas o homem chega à Lua com os astronautas, dentre eles um personagem que você conhece, Aldrin Buzz. Pois é, o Buzz Lightyear é uma homenagem ao astronauta Aldrin Buzz, né, que chegou lá. E detalhe, gente, muito interessante, eu acho muito legal esse detalhe que eu vou contar para vocês, né, que quem ficou famoso foi o outro, né, que foi o primeiro a pousar na Lua, descer na Lua mesmo. Mas enquanto o seu companheiro estava andando na Lua e fazendo filmagens, sabe o que ele estava fazendo?
Para quem é católico, para quem é evangélico, ele estava lá tomando a Santa Ceia, ou Eucaristia, lá. Por quê? Porque ele era um membro da igreja presbiteriana, e ele levou pão e suco e fez lá uma cerimônia religiosa dentro da nave espacial na Lua. Muito interessante. Ele é homenageado até hoje, né? E recebeu essa homenagem no Toy Story do Buzz Lightyear, em homenagem a Aldrin Buzz. Muito legal, muito interessante toda essa história, ok? Beleza, pessoal? Bons estudos para vocês, boa atividade. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp para a gente pelo grupo da escola. Tchau, tchau!